can love me better. Can love me better, baby. Can love me better. Can love me better, baby. Fala galera, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você acabou de chegar, muito prazer. O meu nome é Camille Vilela, eu sou professora de inglês e criadora do método Fluência 30x9. Hoje nós vamos falar da música Flowers, que é o single, o novo da Miley Cyrus, que acabou de sair. Essa é uma das melhores músicas para trabalhar o passado simples no inglês. Então, se você tem muita dúvida sobre verbos regulares, verbos irregulares, essa aqui é a sua aula. Nós vamos linha por linha, trecho por trecho dessa música para entender tudo que a Miley quis dizer e, é claro, para você aprender muito inglês. E como toda aula de música aqui no canal, eu quero que você preste bastante atenção na parte da pronúncia e sempre repita comigo. Mas antes da gente começar, não se esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal, ativar o sino de notificações, porque assim, a gente posta 2 vídeos por semana e eu acho que você quer fazer parte disso, né? Agora sim, vamos nessa! We were good, we were gold. We were good, we were gold. Esse we were good não necessariamente quer dizer nós éramos bons. Mas aqui eu sinto que é muito mais como nós estávamos bem, tá? Nós estávamos bem. We were good. Tava tudo certo. We were good. We were gold. Inclusive, ela usa bastante gold nesse clipe, né? Que é dourado. We were gold? Nós éramos dourados? Não. We were gold significa nós éramos incríveis, nós éramos sensacionais. Então veja que nessa primeira linha a gente tem exatamente a mesma estrutura, só mudando a última palavra. We were good, we were gold. Kinda dream that can't be sold. Kinda dream that can't be sold. Então kinda ou kinda é a mesma coisa de kind of. Tá bom? Kind of. Então, the kind of dream, o tipo de sonho that can't be sold. O tipo de sonho que não pode ser vendido. We were right till we weren't. We were right till we weren't. Então, we were right é nós estávamos certos. Till we weren't. Até que nós não estávamos. Então, a gente estava certo até que nós não estávamos. Ou seja, estava tudo bem até que não estava tudo bem mais. E aqui, esse right quer dizer certo, ok? So, we were right é nós estávamos certos. Certo sobre o quê? Sobre a escolha de ficar juntos, sobre tudo que eles estavam fazendo. Então, they were right. Right? We were right. Till, que é a mesma coisa de until, até we weren't. Até que não mais. Então, até aqui a gente já viu o were no passado, né, que é o verbo to be pro we, they, you, né, para esses sujeitos. Então, we were, you were, they were. E a versão na negativa, que é weren't, que é a mesma coisa de were not. Built a home and watched it burn. Built a home and watched it burn. Ou seja, construímos uma casa, built a home, então esse built com T no final é o passado de build, tá? Então, construímos no passado. Nós construímos uma casa and watched e assistimos it burn. E assistimos ela queimar. Então, 2 verbos no passado, built and watched. E nessa frase do built and watched, aqui a gente não tem o sujeito na frase, né? Mas a gente já entende pelo contexto que é we, né? Nós. E vamos para o pré-refrão. I didn't wanna leave you, I didn't wanna lie. Started to cry, but then remembered I. Então, eu não queria, I didn't want to leave you. I didn't wanna leave you. Tá vendo esse wanna? A gente tem uma aula aqui no canal sobre wanna, gotta and gonna, mas eu já vou adiantar aqui pra vocês. Wanna é a mesma coisa de want to. Querer fazer algo, né? A gente tem que ter um verbo depois, ok? Então, por isso que a gente tem esse I didn't want to leave you. Eu não queria te deixar. Então, wanna é a mesma coisa de want to. Mas na fala corriqueira, a gente junta tudo e vira essa maçaroca. Wanna. E aqui a gente tem o didn't no começo da frase para formar essa frase no passado e também na negativa. Então, eu não queria. I didn't want to leave you. Ok? Mesma coisa na linha de baixo. I didn't wanna lie. I didn't wanna lie. I didn't want to lie. I didn't wanna lie. Eu não queria mentir. E aqui, mais uma vez, a gente não tem o sujeito aparecendo. Então, started to cry, but I remembered I. Então, aqui no começo seria a própria Miley, né? I. Eu. Então, eu comecei a chorar,
Mas eu me lembrei. But then remembered. Mas então lembrei. Então aqui a gente tem esses dois verbos. Started to cry. Comecei a chorar. But then remembered. Mas então lembrei. Esse then é muito usado, tá, gente? Para sempre conectar duas ideias e dar uma sequência, né? Até mesmo para falar sobre o dia a dia. Exemplo bem simples aqui, que você pode aplicar independentemente de onde você tiver uma fluência no inglês, mas, por exemplo, eu acordo e então escovo os dentes, right? I wake up, then I brush my teeth. Olha o then aí. E é then com E, tá bom? A gente ainda vai ver o then com A logo logo. I can buy myself flowers. Write my name in the sand. Talk to myself for hours. Say things you don't understand. Então, olha só. I can buy myself flowers. Myself. I can buy myself flowers. Então, eu consigo comprar flores para mim, ok? Então, sempre quando a gente fizer um verbo para nós mesmos, é o myself que a gente vai usar. Inclusive, por isso que o myself aparece tanto nesse refrão. I can buy myself flowers. Então, eu posso comprar flores para mim. Lembrando que, gente, sempre que a gente tiver o can, por exemplo aqui, I can buy myself flowers, eu não preciso colocar o to, tá bom? Porque a gente sempre associa, né, o to buy como comprar. Então, se eu quero falar comprar, eu tenho que falar to buy, e não só o buy. E não é muito bem assim, tá bom? O que você pode memorizar nesse momento é que sempre quando a gente tiver o can seguido de um verbo, esse verbo não precisa do to na frente. Can buy, can write, can read, can speak. Não precisa de nada ali no meio. Show? Então tá bom. E aí, de novo, write my name in the sand, né? Eu consigo escrever o meu nome na areia. Eu não preciso que ninguém compre flores pra mim. Eu não preciso que ninguém escreva meu nome na areia. Because I can do it by myself, né? Porque eu consigo fazer isso sozinha. Talk to myself for hours. Então, conversar comigo mesma por horas. For hours. Esse for aí. Bom, um dos usos do for é para indicar uma length, que é duração. Então, I can talk to myself for hours, for days, for weeks, for months, for years, for decades, for centuries, for a long time, right? Então, sempre quando você for usar um período de tempo que você quer determinar que você faz uma ação, você pode usar o for. Por exemplo, I study for 2 hours in a row, né? Eu estudo por 2 horas direto. Esse é um bom exemplo. E é importante falar aqui também sobre o talk to. Tem alguns verbos em inglês que você já vai se acostumando que eles precisam de preposições, tá? Por exemplo, o to é uma dessas preposições. Outras preposições, por exemplo, são in, on, at. E a lista é um pouco grande, mas o que você precisa aprender de acordo com o contexto e de acordo com o uso. Aqui tá o quê? Talk to. Então, lembra disso. Talk to. Tem outra opção? Tem. Talk with. É a mesma coisa? Então não precisa ficar desesperado. Aprenda pelo contexto que sempre vai ser mais fácil. Então, talk to myself. Falar comigo mesma. Say things you don't understand. Say things you don't understand. Então, dizer coisas que você não entende. Então, eu posso conversar comigo por horas e falar sobre coisas que você não entende. Mais uma vez, lembra que no inglês, quando a gente estiver com um verbo, não tem como a gente colocar só o not na frente. Então, se a gente tem uma ação que a gente quer falar que a gente não faz, não tem, não lê, não escreve, a gente precisa desse verbo auxiliar que é o do. Tem aula aqui no canal sobre isso se você quiser, vou deixar aqui e aqui embaixo também. Então, por isso que a gente tem o don't, pelo mesmo motivo que a gente tem o didn't nas frases anteriores, lá do começo da música. Seguindo, agora vamos para a segunda parte do refrão. I can take myself dancing. I can take myself dancing. Ou seja, eu posso me levar para dançar. Eu não preciso que alguém me leve. I can take myself dancing. Tá vendo o myself? Uma ação que é realizada com nós mesmos, a gente vai usar o myself. And I can hold my own hand. And I can hold my own hand. Tem muitos sons aí que fica meio embolado, né? I can hold my own hand. Own hand. Hold my own hand. E essa frase é um ótimo lembrete sobre a pronúncia da letra H, que nas 99% das vezes, quando o H é seguido de vogal no começo de uma frase, muito provavelmente ele vai ter esse som de o rato roeu a roupa do rei de Roma. Tem algumas exceções, mas assim como eu falei, na maioria das vezes é sempre assim. I can hold my own hands. Então eu não preciso dar minha mão pra ninguém, eu consigo dar as minhas próprias mãos pra mim mesma. Yeah, I can love me better than
you can. I can love me better. Então, eu consigo me amar melhor do que você. Do que você o quê? Do que você me amaria, tá? Então, esse than com a é de comparação. Eu tô comparando como você me amava e como eu me amo. Então, eu consigo me amar melhor do que você consegue, ok? Então, preste bem atenção nessa diferença entre o than com e e o than com a, porque os usos são diferentes. Então, vamos lá. O than com é para dar uma sequência, uma continuidade, uma ordem dos fatos que estão acontecendo. Primeiro isso, depois aquilo, então aquilo e tarará. E o than com a gente vai usar para fazer comparações. Eu sou maior do que você, você pula a corda melhor que ele e assim por diante. Do que than com a. E a gente vai para a parte que é bem repetitiva do refrão, que é aquela frase de afirmação 50 mil vezes dessa última frase. I can love me better, I can love me better. Can love me better, I can love me better, baby. Então, eu posso me amar mais, né, melhor do que você, sempre nessa ideia, I can love me better. Eu posso fazer isso melhor. I can love me better. Eu posso me amar melhor. E aí, a última parte diferente, praticamente, da música. Paint my nails cherry red. Paint my nails cherry red. Então, pinto minhas unhas de vermelho cereja. Vermelho cereja, né? Cherry é cereja, red, vermelho. Então, assim como a gente fala, por exemplo, azul marinho, em inglês vira navy blue. Navy blue. E aquele vermelho bem intenso, meio vinho, eles chamam de cherry red. Match the roses you left. Match the roses you left. Então, combina elas, minhas unhas, combinam com as rosas que você deixou. Match the roses you left. Aqui, no começo, de novo, a gente não tem quem é o sujeito, né? Mas seria they. They, my nails, elas, as minhas unhas, combinam com as rosas que você deixou. Left. Mais outro verbo no passado. E aqui, olha só. No remorse, no regret. Sem remorso, sem arrependimento. Lembra que a gente falou do didn't e do don't no começo da música? A gente teve que usar o don't como verbo auxiliar ali, porque a gente tem uma ação, né? Um verbo. Aqui não é esse o caso. É o remorso. Não tem remorso. Sem remorso. Arrependimento. Não tem arrependimento, certo? Eles são substantivos aqui. Então, sem remorso, sem arrependimento, I forgive every word you said. I forgive every word you said. Eu perdoo toda palavra e cada palavra que você disse. Essa é uma diferença interessante, né? Entre each e every. Each é cada na sua singularidade e every é o singular do total. Se faz algum sentido essa explicação aqui. Mas every são todas, tá? Mas cada uma delas. I forgive every word you said. E aqui mais um verbo no passado, said. Said. Inclusive, eu preciso dizer que caso você já tenha ouvido essa palavra said sendo pronunciada como said, está tudo bem. Sabe por quê? Porque a pronúncia said, ela é mais britânica, tá? Então é British accent, British pronunciation. E tá tudo bem. Inclusive, eu sempre falo pros meus alunos que eu conheço uma família inglesa e ali no meio da conversa eu já escutei eles falando said and said no mesmo momento, né? Então não tem problema, você pode escolher como você vai falar. E pra terminar, I didn't wanna leave you, que a gente já viu. I didn't wanna fight. Então ao invés de lie, vai ter fight. E fight é brigar. I didn't wanna fight. Eu não queria brigar. E é isso, gente. Depois é só repetição do que a gente já viu. Can love me better. Can love me better, baby. E aí, o que vocês acharam dessa música? Eu já escutei essa música pelo menos umas 5 vezes, rapidinho aqui, antes de gravar esse vídeo. E assim, já tô vendo que é uma música que vai ficar grudada na cabeça de todo mundo o ano inteiro. E que assim seja. Bom, então é isso, guys. Muito obrigada por acompanhar essa aula até aqui. Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, deixa aqui embaixo, porque eu sempre leio os comentários que vocês deixam. E, na verdade, eu amo ler os comentários. Então, se você ainda não fez isso, deixa o seu joinha, se inscreva aqui no canal, ative o sino de notificações para você ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. E eu espero vocês no próximo vídeo. Thank you so much for joining me today, and I hope to see you on the next one. Bye!